Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. E também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando a mensagem, deixando seus comentários com respeito, é claro, e juntos iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer mais uma vez uma reflexão, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, que tem como tema: Jerusalém já foi pisada pelos gentios. É isso aí. Jerusalém já foi pisada pelos gentios. E o texto principal aqui, a gente vai ler duas passagens. Uma se encontra aqui em Lucas e outra em Apocalipse. Lucas, capítulo 21, versículo 24, que diz: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Veja, palavras de Cristo da carne, de Jesus. Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa da parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Só até aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso nós termos cuidado com muitos vídeos, muitos homens que estão indo na internet, estão aparecendo na internet e fala que Jerusalém, o livro de Apocalipse foi escrito em 95, 96, que a escatologia não é consumada, a escatologia ainda vai acontecer. Não. A escatologia já é consumada e não futurista como ensinam o sistema religioso. Então tudo já aconteceu, não tem nada para acontecer em nossos dias. E tem mais, nós já nascemos com tudo feito, tudo pronto, tudo consumado. E isso aconteceu no ano 70. O juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor. Então, tudo que estava escrito nos profetas, na lei, tudo que Cristo da carne falou ali no primeiro século, aconteceu justamente a fala de Jesus. Aconteceu justamente ali, naquela geração contemporânea de Jesus. Então, essa fala de Jesus aqui, em Lucas capítulo 21, essa fala aqui foi para aquela geração, não se referia ao nosso tempo, no século 21, o século que nós estamos. Foi para aquela geração do século I. Mas os homens, os líderes religiosos, os futuristas, eles negam, eles adulteram, eles manipulam, eles enganam futurizando para o futuro que isso ainda vai acontecer, que Jerusalém será pisada ainda pelos gentios, que o tempo dos gentios ainda não aconteceu. Claro que aconteceu. Não é para nossos dias. Então, Jerusalém, ela já foi pisada, sim, como Jesus falou. Exatamente nessa fala de Jesus, para os dias daqueles judeus ainda em vida. A escatologia é de fatos consumados. Quando Roma, o Império Romano invadiu, destruiu Jerusalém no ano 70.
E existia profecias faladas lá nos profetas, como no profeta Daniel, já tinha sido mostrado a Daniel. Então, o tempo dos gentios, onde Jerusalém seria pisada, realmente já aconteceu ali no primeiro século. Não seria para os nossos dias aqui, de forma nenhuma. Então, Jerusalém foi pisada justamente para que se completasse o tempo dos gentios, justamente quando aconteceu a grande tribulação. A grande tribulação que não haveria jamais outra tribulação igual àquela. Então, esses fatos aconteceram em meados dos anos 66 ali até o ano 70, até a metade do ano 70. Ou seja, começou em meados de 66, o cerco, foi uma guerra entre judeus e gentios, judeus e o Império Romano. Os judeus iriam viver, iriam passarem por aqueles dias de vingança, como o próprio Jesus falou aqui. Olha o que ele diz no versículo de número no versículo de número 23, olha, ai das que estiverem grávidas, olha, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. A grande tribulação, a ira de Deus, o dia da ira de Deus, o dia da vingança de Deus contra aquela nação. Não está se referindo aqui para os nossos dias, de forma alguma. Trazer isso para os nossos dias é forçar o texto, é descontextualizar o texto. Infelizmente é o que nós temos visto aí e ouvido ultimamente. Muitos canais aí, cuidado com esses canais, meus irmãos. Cuidado com esses homens que dizem que traz uma mensagem, que traz algo, um vídeo gravado e as pessoas acham que é verdade. Não absorva logo de forma direta, analise, pesquise, estude. É isso que você deve fazer. Então era o dia da vingança do Senhor, o dia da vingança de Yahweh com relação aos pactos. Era uma vingança com relação aos pactos. Foi exatamente a grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá. O próprio Jesus falou. Então o contexto do texto da ira de Deus, quando Jerusalém seria pisada, ao dia da vingança do Senhor, Jerusalém seria pisada pelos gentios, estava se referindo à queda do templo. O contexto desse texto aqui de Lucas 21 está falando da queda do templo. O fim dos séculos falado ali por Cristo da carne. Então, era o dia da vingança do Senhor, entendeu? E ali onde muitos foram mortos e levados, espalhados por outras nações. Observe o versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, observe que foi o dia da vingança do Senhor. Entendeu? Se referindo em relação aos pactos. Veja, a gente vê isso em Levítico 26, Levítico capítulo 26, versículo 25. Levítico capítulo 26 e o versículo de número 25, a gente vai ver. Vamos ver? Levítico capítulo 26, versículo 25 diz assim, ó. Olha o que está escrito. Quando eu vos tirar 26, 25. Ó, trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Então, observem que já era falado ali, antes do povo entrar em Jerusalém, já existia uma profecia. Então, ali foi justamente o que aconteceu em Jerusalém.
o dia da vingança do Senhor com relação a pactos, com relação à aliança. Então, o dia da vingança do Senhor estava conectado com a quebra de pactos, com a quebra de aliança. Então, o tempo dos gentios, ou seja, Jerusalém foi pisada justamente ali para que se completasse o tempo dos gentios. E isso aconteceu em 70, onde aconteceu o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor, a grande tribulação. Não, contra fatos não há argumento. Por mais que tentem distorcer essas verdades, esconder essas verdades, por mais que tentem adulterar o que está escrito, adulterar o que foi falado pelos profetas, por Cristo, o que foi mostrado a João em Apocalipse, capítulo 11, que nós vimos aqui, e a gente vai passar, a gente vai ver. Então, isso aconteceu ali no ano 66, até o ano 70, até a metade do ano 70, foi quando Jerusalém foi pisada pelos gentios. Em Apocalipse capítulo 11, a gente vai ver isso, a gente leu isso aqui, Apocalipse capítulo 11, vamos ver, vamos para Apocalipse capítulo de número 11, Apocalipse capítulo de número 11, o livro de Apocalipse jamais pode ter sido escrito entre o ano 95 e 96. O templo não estava de pé em 95 e 96. Não faz sentido uma coisa dessa. O problema, eu estava conversando com um abençoado aí, um homem de grande entendimento, e que eu quero reverenciar aqui. E ele estava dizendo que o problema das pessoas hoje é porque não ouvem, só faz escutarem. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Você está entendendo? É isso que está acontecendo. Não pode de forma nenhuma o livro de Apocalipse, a data do livro de Apocalipse, ter sido escrito entre o ano 95 e 96. Em 95 e 96 o templo não estava de pé. Agora, o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 64 e 68. Ali, ainda no século I, antes da grande tribulação, antes do dia da vingança do Senhor. Então, veja, em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naqueles adoram. Aonde ficava o santuário de Deus? Em Jerusalém. E no ano 95, 96, esse santuário não estava mais de pé. Isso é comprovado. Isso é fato histórico. Jerusalém foi cercada e destruída. Começou o cerco em meados do ano 66 e foi até metade do ano 70. Então veja, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Veja a palavra de Jesus, quando ele falou que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Aí continua aqui, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses aqui, 1260 dias, falado lá por Daniel, lá em Daniel 9, entendeu? Então, isso aqui é muito claro. E se fizer a contagem, é exatamente 3 anos e meio. Não tem como ser para os nossos dias. Isso aconteceu ali no ano 70, em meados de 66 até metade do ano 70. É muito claro isso aqui, meu irmão. É ser desonesto com o que está escrito, futurizando que isso ainda vai acontecer, que Cristo ainda vai voltar, a segunda vinda, a manifestação da vinda do Filho do Homem, foi exatamente ali com a queda do templo, a destruição de Jerusalém, o fim do velho Aion, o fim de uma era, o fim da antiga dispensação da lei de Moisés,
para o estabelecimento do ministério do Espírito, o pacto, a nova aliança, que foi, na sua totalidade, foi estabelecida no ano 70, com a destruição do templo, onde o reino foi estabelecido, onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Então, 42 meses, 1260 dias, entendeu? Exatamente o que se refere 42 meses e 1260 dias, né? Que, se você for somar, justamente dá 3 anos e meio. E isso aconteceu ali no ano 70. E no livro de Daniel, se a gente for olhar, fala da segunda metade, entendeu? Da última semana de Daniel. Está aqui em Daniel capítulo 12, versículo 7, que se cumpriu exatamente nos 3 anos e meio até os anos 70 ali, que começou em meados do ano 66 e foi até o ano 70. Então, Daniel capítulo 12 ali, no versículo 7, fala que da segunda metade da última semana de Daniel, que se cumpriu exatamente quando os gentios pisaram Jerusalém, quando Jerusalém foi pisada pelos gentios. Então, foi exatamente quando Jerusalém foi cercado, destruído, onde teve aquela guerra entre judeus e o Império Romano. Então, isso aqui não se refere para os nossos dias. Trazer isso para os nossos dias é descontextualizar o texto, é descontextualizar a história, é trazer a história, fatos históricos que já aconteceu, profecias que já aconteceram. Se trouxer para os dias de hoje, é forçar. É dizer que o que Deus mostrou a Daniel ali quando ele estava na Babilônia, né? O que Cristo falou ali quando ele veio no seu ministério terreno, é tudo mentira. Se eu forçar isso, se eu forçar as profecias trazendo para os dias de hoje, se eu forçar o texto, o contexto histórico, a fala de Cristo trazendo para os dias de hoje, como se isso ainda vai acontecer, entendeu? Então eu estou dizendo que o próprio Deus, mostrando a Daniel na Babilônia, ele mentiu. Eu estou dizendo que o próprio Cristo da carne, Yahshua, ele mentiu também quando ele falou aqui em Lucas capítulo 21, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Então, isso aqui não faz sentido. Veja o versículo 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, vamos ler o versículo 20 aqui, eu estou agora em Lucas capítulo 21, versículo 20, eu estou lendo o contexto aqui do versículo 24, olha, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próximo à sua devastação. Esse exércitos aqui se referia ao quarto animal, entendeu? Mostrado na visão e em sonhos para Daniel, quando ele estava ainda ali na Babilônia. Então, o quarto animal se referia ao Império Romano, justamente o Império Romano que Deus usou a espada do general Tito para vir em juízo contra a nação de Israel. Não faz sentido trazer isso para os dias de hoje. E muitos diziam aí que era Emmanuel Macron já estava com 8 nações, faltava só 2 nações, e quando completasse as 10 nações, Jerusalém seria sitiada, seria destruída, e assim seria a vida do Senhor. Emmanuel Macron não está na história bíblica, meu irmão. As nações de hoje não estão na profecia escatológica da Bíblia, falada pelos profetas, e nem falada por Cristo, nem falada por Paulo. Não faz sentido, doutor. Isso é forçar o texto. Isso é descontextualizar o texto. Forçar o texto. Então, observem. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retire-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Ou seja, não entrem na cidade. Porque estes dias são de vingança
para se cumprir tudo o que está escrito. Era o dia da vingança do Senhor. Nós não estamos vivendo o tempo, entendeu? O século dos dias da vingança do Senhor. Eram eles que iriam passarem, eram eles que iriam viverem aqueles dias de vingança exatamente ali que aconteceu ali no ano 70, começando em 66 e terminando na metade ali dos anos 70. Claro que depois teve consequências da guerra, do dia da vingança do Senhor, ainda teve perseguições depois do ano 70, depois de tudo aquilo, da destruição do templo, teve perseguições, teve muitas guerras, conflitos ainda, mas não se refere para os dias de hoje. Não é que Apocalipse foi escrito em 95, 96. Não. Essas pessoas que falam isso, que Apocalipse foi escrito em 95, 96, é porque eles dizem, quando eles falam isso, eles querem trazerem ainda a vinda do Senhor para os dias de hoje, a grande tribulação para os dias de hoje, e nós temos que estar atento quanto a isso. Quando alguém falar que Apocalipse foi escrito no ano 95 e 96, é porque eles estão querendo dizer, entendeu? Em outras palavras, que Cristo ainda virá a segunda vinda. E você tem que estar atento para não acreditar nessas bobagens, senão você vai virar um futurista também. Então não faz sentido, minha gente. É preciso ter cuidado com certos tipos de vídeos que tem aí na internet. É preciso ter cuidado. Está em sinal alerta, eu sempre digo isso, em sinal vermelho, alerta total. Porque você, senão, você vai ficar embaraçado. Você vai ser mais um na mão dessas pessoas aí. Então, a pergunta é, quem eram esses gentios que Jesus falou? Era justamente o Império Romano. E isso aconteceu no ano 70. Jesus falou antes da cruz, entre os anos ali 30, 33, ali depois do seu ministério, né, quando ele começou, deu início. Então, no ano 33, entre o ano 30 e o ano 33, o Cristo da carne, ele falou isso. Então, existia um contexto nesse texto aqui que se referia para aqueles dias. As profecias falavam a respeito, e o contexto era para aqueles dias e não para o nosso dia. Então, veja, versículo 21, Lucas 21, versículo 21, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retire-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Não é as grávidas dos dias de hoje, não. A Yumi aqui, a sobrinha da minha esposa, ela está grávida. Mas não é porque a Yumi está grávida, ela tem que ter cuidado. Ai das grávidas, ai de Ayumi porque está grávida hoje. Não, eram as grávidas lá do primeiro século. Não faz sentido, meu irmão. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Terra aqui é G, não é global, mundo global. G, território, nação, ali habitado por Israel. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? O Brasil? O Brasil nem existia nessa época. Que povo era que viria, que teria uma grande aflição na terra e ira contra esse povo? Contra este povo? Que povo? Os judeus do primeiro século, a geração contemporânea de Jesus. Não faz sentido trazer isso para os nossos dias. Versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, a fala de Jesus aqui se referia justamente para Israel ali no primeiro século. Para aquela geração contemporânea de Jesus. Entendeu? Então, era justamente o Império Romano, o exército do Império Romano que cercou Jerusalém. Entendeu? O quarto animal, o exército aqui que Jesus falou, era o quarto animal na visão de Daniel ali. Então, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o juízo de Deus que aconteceu em 70, entendeu? Foram aquela geração, aqueles contemporâneos de Jesus que passaram por esses dias de vingança, que viveram esses dias de vingança. Não está falando aqui, se referindo para os nossos dias.
entendeu? Então, esse evento teve uma duração de 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias, que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2, que eu li aqui, e que, somando, dá 3 anos e meio, foi justamente começando em 66 e terminando na metade do ano 70. Então, esse foi o tempo dos gentios, o tempo que Jerusalém foi pisada. Jerusalém não será mais pisada. Claro que pode acontecer de Jerusalém ser pisada, ser invadida, ser cercada, tá entendendo? Por outra nação, claro que pode acontecer. Qualquer nação hoje pode ser, entendeu? Pode entrar em conflito, em guerra com outra nação e ser invadida, ser pisada por outras nações. Como, por exemplo, agora a Rússia está num conflito que já faz meses. Se eu não me engano é ano, eu não estou nem um pouco muito voltado para isso, porque guerra não dá, guerra é destruição total e pessoas e outros países entram em vantagem com relação a guerras. Quando acontece isso, armamento é vendido, tudo isso aí tem um contexto, entendeu? Então, tem um processo. Então, veja, hoje a Rússia está pisando a Ucrânia. Então, hoje pode acontecer, em nossos dias, em nossos séculos, que Jerusalém possa ser pisada por outros países, outras nações. E a gente não quer isso, que nenhum país venha pisar outro país por causa de brigas de territórios. Não é isso que nós queremos. Não é isso que o pai quer, entendeu? De forma alguma, entendeu? Então, como a Ucrânia pisou e está pisando aí, ou seja, a Rússia está pisando a Ucrânia, é o que aconteceu no ano 70. Jerusalém foi pisada pelos gentios, e os gentios ali falado por Jesus foi exatamente o exército do Império Romano, o quarto animal da visão de Daniel. Então, o contexto de Lucas ali, falado por Jesus, foi exatamente naquele período, naquela geração ali, no primeiro século. Então, observe o que Jesus diz, ó, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, a sua destruição. E isso havia sido falado por Daniel ali, tinha sido mostrado a Daniel ali, quando ele estava prisioneiro ali na Babilônia. Então, a geração das 12 tribos, quem passou por a ira de Deus foi a geração das 12 tribos. Eles vivenciaram, eles viveram esse período do dia da vingança do Senhor, entendeu? Então, isso já aconteceu, são fatos históricos. Algo que já aconteceu, não é que vai acontecer. A escatologia é consumada. Tudo foi feito, tudo foi pronto. Nós não estamos vivendo os dias da vingança do Senhor. A geração que seria cobrada seria justamente a geração do século I, a geração contemporânea de Jesus. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 11, versículo de número 50. Lucas 11, versículo 50. Olha o que fala. Então foi aquela geração que seria cobrada dele. Olha o que diz aqui, ó. No versículo 50. Para que desta geração, ó, vamos ler o 49. Vamos ler o 49. Porque também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profeta e apóstolos, e alguns deles matarão, e outros perseguiram. Não, mataram e outros perseguiram, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Tá vendo? Daquela geração, desta geração, era aquela geração contemporânea de Jesus. Então, seria cobrada pelo sangue dos profetas e dos apóstolos que foram enviados. Ó, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Não é a nossa geração, aquela geração.
Então, trazer isso para os dias de hoje é ser desonesto. É descontextualizar, é dizer que Jesus mentiu, é dizer que os apóstolos mentiu, as profecias, tudo foram mentiras, entendeu? E não se cumpriu naqueles dias. Tudo se cumpriu sim. Se eu forçar, trouxer isso para os dias de hoje, eu estou dizendo que as profecias falharam, que Jesus mentiu, que Deus falou ali, Ial falou ali, mostrando a Daniel, também falhou. Então, isso é desonestidade desses homens. Então, a ira contra aquela geração já aconteceu. Não tem nada a ver trazer isso para os dias de hoje. E ali, falado ali por Daniel, ali em Daniel capítulo 7, falava do chifre pequeno, entendeu? Que foi o mais violento, se referindo ao general Tito. Se referiu ao general Tito e completou justamente, foi no tempo em que Jerusalém foi pisada para que se completasse o tempo dos gentios. Então, a profecia já falava isso. As profecias falavam isso a respeito dessas verdades que aconteceram. Então, foi 3 anos e meio, exatamente a metade de um tempo, a metade de uma semana, que somando 42 meses, é equivalente a 1.260 dias, exatamente a 3 anos e meio. Então, Jerusalém já foi pisada. O tempo do gentio já se completou. O dia da vingança do Senhor não está falando para os nossos dias. Se eu trouxer isso para os nossos dias, eu estou sendo desonesto comigo mesmo e com as pessoas. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que é muito claro isso aqui. O general Tito foi ele que liderou aquelas tropas romanas ali. E aconteceu aquela destruição total, uma destruição, um rio de sangue que aconteceu. Então Deus usou o Império Romano e ali é onde aconteceu o cálice da ira de Deus, entendeu? Veja, e aqueles dias que viriam falado por Jesus aqui, entendeu? Olha aqui quando ele diz aqui em Lucas 21, versículo de número 22, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Esses dias aqui de vingança, que era a ira de Deus, que era o juízo de Deus em sua segunda vinda, isso aqui era inevitável. Era inevitável os judeus daquela geração, a geração das 12 tribos, não passar por pelo juízo de Deus, não viverem os dias da vingança do Senhor. Era inevitável. Eu quero terminar aqui com Apocalipse capítulo 6, versículo de números 16 e 17. Era inevitável o dia da vingança do Senhor, que havia chegado para eles. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e o 17. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja que está falando da ira. Versículo 17. Porque chegou, não é que ainda vai chegar, já tinha chegado. Olha o tempo do verbo. Trazer isso para os nossos dias, que ainda vai acontecer, é forçar o texto, é descontextualizar o texto, descontextualizar a história, o contexto histórico. Olha, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode subsistir? Observe que era inevitável evitar o dia da vingança do Senhor. O juízo de Deus, era inevitável Jerusalém não ser pisada. Ou seja, era inevitável não se completar o tempo dos gentios. E o dia da vingança do Senhor, o juízo de Deus, foi exatamente quando Jerusalém foi pisada, ali se completou o tempo dos gentios. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para a nossa vida, para o nosso entendimento. Então se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Bom final de semana, amém? Graça e paz.